Vamos falar de um assunto que no final do ano, por mais que se queira evitar, muitas famílias têm problemas. Quando você tem uma separação, passa por um processo de separação, muitos pais não conseguem entrar num acordo, um acordo que seja legal para eles, mas principalmente para as crianças, no que diz respeito às festas de final de ano. Dr. Novier está aqui conosco hoje para falar um pouquinho sobre isso, esclarecer algumas dúvidas, porque existem regras quando se fala, porque às vezes você fala, eu quero passar com o meu filho, acabei de me separar, quero passar com o meu filho o Natal e o Ano Novo. Não funciona assim, todos têm os direitos iguais, tanto os pais quanto as mães. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, ainda existem problemas e problemas muito sérios. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Keila. Que bom receber você aqui mais uma vez para falar de um assunto que eu acho muito pertinente, porque nós vemos isso mesmo constantemente, essas brigas, né, doutor? Com a criança ali no meio dessa confusão. Exato. E uma coisa que é muito importante dizer, a lei não estabelece como é que vai ser esses regimes. Você tem alguns entendimentos dos magistrados que atuam nas varas de família. Que seria meio que a lógica, né? De que passasse o Natal com um, Ano Novo com outro, mas não é uma lei, então? Não, a lei ela não especifica nada. Então, assim, são entendimentos dos juízes, né, que interpretam, no momento que está acontecendo a separação, de fazer uma escala, né, uma coisa de uma forma bem equilibrada para que o convívio da criança nessas datas específicas seja equilibrado entre o pai e a mãe. Vamos dizer assim, o juiz ele dá sugestões. Exato. Muitas vezes o pai não acata porque não tem disponibilidade, etc. Hoje também, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, às vezes a mãe não tem disponibilidade, etc. Então, assim, mas isso geralmente, né, gera muita briga. Então é muito importante, no momento que está se fazendo o divórcio, homologando o divórcio, já definir as regras de visitas, né? Bem de como final de festas. De festas, assim, né? Férias escolares também dá muito problema, né? Hoje o que está se entendendo mais é que fique metade do período com a mãe, metade do período com o pai. Né? Para que tenha um equilíbrio, né? Para que os dois tenham o mesmo direito. Exatamente, né, porque assim, também é muito fácil você somente pagar a pensão e não ter o convívio com a criança. O pai ou a mãe que não tem a guarda da criança acaba se tornando um desconhecido. Porque não participa de nada, né? Não participa de nada, né? Ele tem que ter o convívio com a família do pai, com a família da mãe, com os avós, respectivas famílias, etc., para justamente ter um equilíbrio, né? Ele saber as suas origens. Agora, doutor, é claro que a gente imagina que a pessoa vai acertar tudo isso antes. Não vai deixar para a semana do Natal e para a semana do Ano Novo. Sim. Mas quando dá um perrengue no meio da história, porque essa época os fóruns estão fechados. Os juízes trabalham? Sim, existe o plantão judicial, né? Tá. Mas assim, isso é só em casos extremos que você vai procurar o plantão judicial, né? Que é o período compreendido de 20 de dezembro a 20 de janeiro, você tem um recesso forense. Tá. Né? Então é muito importante tentar estabelecer esses acordos antes. Então geralmente você tem assim uma alternância, né? Então assim, no ano par, o pai fica no Natal, a mãe fica no Ano Novo. No ano ímpar, isso se inverte. Justamente para você ter um equilíbrio entre as convivências. Uma coisa que está se fazendo muito também é feriados longos, como, por exemplo, a Páscoa, o Carnaval. Já definir isso no começo da agenda, no começo do ano, exatamente, é isso? Alternar, né, entre o pai e a mãe, né, Dia dos Pais, ficar com o pai, Dia das Mães, ficar com a mãe, aniversário da criança, ano fica com o pai, ano fica com a mãe, né? Justamente para equilibrar o convívio. Agora, você sabe que eu conheço uma pessoa que passou por um problema muito sério, que foi assim, estavam definidos Natal com um e Ano Novo com outro. Quando foi para ele trazer a criança, para ela passar o dia, que eu não me lembro qual era, de um dos dois, com ela, ele desapareceu com a criança. Não estava na casa dele, ele foi viajar com a criança e não trouxe. Nesse caso, num caso extremo assim, da outra pessoa não aceitar de jeito nenhum fazer essa divisão correta, o que a pessoa tem que fazer? Tem que fazer um boletim de ocorrência, ir até uma delegacia. E no boletim fala o quê? E falar assim, que estava combinado de um jeito. A visita, tudo e tal. Lavrar esse boletim de ocorrência e depois procurar um advogado, ir até o juízo onde tramitou aquela ação, onde foi feito o acordo. Muitas vezes os juízes estão aplicando multa para os pais que não descumprem com esses requisitos. Que daí entra o juiz que tiver de plantão nesse feriado aí que você falou, que sempre tem um. Sim, sempre vai ter um juiz de plantão. Né? Embora você tenha o recesso, né, em casos urgentes, terá um juiz à disposição. Agora, por exemplo, se há um acordo de boca de ser um Natal com um e um Ano Novo com outro, e um deles resolve querer inverter isso em cima da hora,
Eles têm esse direito? Ou isso tem que ser conversado também com advogados? Porque tem muita gente que nem conversa, né, doutor? Sim. Que é tudo através de advogado. Como que tem que ser feito isso? Se houver, todo ano é de um jeito e a pessoa resolver fazer de outro em determinado momento? Melhor se antecipar isso, né? Tá. Formalizar isso no papel, não deixar somente ser um acordo de boca, né? Isso está definido no regime de guardas e visitas, justamente para evitar esse tipo de confusão, né? E se tiver alguma coisa do tipo de, vamos esse ano trocar, né? A mãe fica no Natal, o pai fica no Ano Novo, né? Vamos inverter. Formalizar isso, tentar formalizar isso de uma forma que não cause esse tipo de confusão. Doutor, existe uma diferenciação de pagamento de pensão nessa época do ano? Porque, por exemplo, quem paga a pensão, que é o que está trabalhando, e tem o 13º, tem até empresas que têm o 14º salário, tem que pagar a pensão também desses valores ou não? Depende de como foi regulamentado isso no momento da separação. Se, por exemplo, ficar estabelecido que o pai vai ter 30% de desconto nos seus rendimentos, esses rendimentos podem contemplar a PLR, né, que seria o 14º salário, o 13º, etc., né? Lucros da empresa, no caso do pai ser empresário. Então, assim, o impacto é sobre a renda, né? Os juízes definem um percentual não sobre a renda. Não é sobre o salário, exatamente, é sobre a renda, né? Sobre a renda. Tá. Então, toda a renda que for oferida por aquele pai que paga a pensão, né, vai ser computada. Outra coisa, vamos falar até um pouquinho de adoção, porque houve mudanças importantes na lei que nós queremos que você que está em casa saiba. Mas eu quero falar da adoção no sentido de filhos de pais, filhos adotivos de pais separados. A regra é a mesma? A regra é a mesma. A regra é a mesma, né? Hoje você tem, desde a Constituição de 88, uma equiparação do filho adotado ao filho biológico. Tá. Então, tem exatamente os mesmos direitos. É como se fosse o filho biológico. Exatamente. Inclusive, é muito bom você ter falado sobre essa lei nova, que inclusive os impactos trabalhistas dos pais adotivos agora são exatamente os mesmos dos biológicos. É porque antes não era, né, doutor? Antes não era. Então, assim, hoje uma mãe, assim que adotar uma criança, ela vai ter direito à licença maternidade, assim como uma mãe biológica, bem como a estabilidade de emprego com uma mãe biológica. Que é, na verdade, para se ter essa consciência de que não pode existir essa diferenciação, Sim. né? Que antes era feita de maneira muito evidente com esses benefícios que quem adota não tinha, né, doutor? Exatamente. E, doutor, quais são as mudanças principais, vindo um pouquinho para esse assunto, que quem quer adotar filhos vai encontrar a partir do ano que vem? Não, já a partir imediatamente. A lei entrou em vigor no dia 23 de novembro desse ano, já agora, está em semana vigor. Passada. Exatamente, uma lei super recente. Então, assim, essa lei ela está estabelecendo que é um processo de desburocratização do processo de adoção. Tá. Então, assim, antes a criança ficava mais tempo no abrigo, agora reduziu-se esse prazo para 3 meses, né? Ou a fila de adoção, que pessoas ficavam assim 4, 5 anos para conseguir uma adoção, vai ser reduzida. Mas como é que vai ser reduzida? Que providências vão ser tomadas para que haja essa menos redução? burocráticos. Tá. Né? Então, assim, antes, por exemplo, uma criança, um caso muito comum, da criança que é abandonada na maternidade, né? Antes o Estado tinha que ficar tentando localizar aquela família para tentar integrar a criança para a família. Hoje não, hoje a obrigação de buscar a criança é da família. Então, se tiver um casal que esteja disponibilizado para adotar uma criança, essa criança vai ser disponibilizada para adoção o quanto antes. E se a família aparece depois, como é que faz? Agora, perdeu? Agora não, eles vão ter que equilibrar essas relações. Então, né? por exemplo, antes eles esgotavam todas as possibilidades para achar a família. Hoje não. Hoje, depois, a criança vai para o abrigo, é largada lá, e imediatamente, se aparecer uma família que quer adotar, já pode, já vai ser disponibilizada. Olha, isso sim diminui. Então, isso é o que mais, na verdade, é o que mais diminui o tempo de espera, né, doutor? Exatamente. E uma outra coisa que é muito importante falar. Antigamente, a lei privilegiava mais o direito dos pais. Hoje não. Com essa mudança, o que está sendo fortalecido é o direito da criança. Porque assim, se o pai abandonou uma vez, o pai, a mãe, como é que eles podem abandonar novamente? Né? A criança ter um problema de não conseguir, o pai não ter condições econômicas de arcar com aquele custo da criança e tal, e com ela sendo adotada uma família que tem essa condição, tem essa iniciativa, o direito dela está sendo muito mais preservado. Então é uma lei que beneficiou muito mais as crianças. Doutor, quem é que não pode adotar filhos? Hoje não existe um impedimento para a adoção de filhos. Então, assim, a lei flexibilizou. Uma pessoa solteira pode adotar. Hoje, os casais homoafetivos podem adotar. Antigamente, você precisava, assim, pessoas que já eram casadas há bastante tempo, que já tivessem um filho biológico, etc. Hoje não, flexibilizou bem.
Então, assim, qualquer pessoa que tenha a iniciativa de adotar uma criança vai ter esse regime facilitado. Doutor, e existe alguma diferença de regra no que diz respeito à adoção de recém-nascidos e de crianças mais velhas, já na fase de adolescência? Sim, o processo para as crianças mais velhas, crianças que têm algum defeito físico, algum problema de saúde crônico, etc., ele foi facilitado. Porque era mais burocrático. Era mais antes. burocrático. Então, assim, hoje você vai ter uma facilitação com essa nova lei para os adolescentes e crianças com problemas de saúde, né, em relação aos recém-nascidos. Quais são essas facilitações, doutor? O processo vai ser menos burocrático, porque assim, a criança recém-nascida vai ter que ficar mais tempo num abrigo para dar esse tempo da família localizar essa criança. É o processo inverso vai ser feito. O processo inverso. Doutor, em muitos casos, eu não me lembro agora o nome daquela casa, porque assim, a pessoa vai e leva o filho para casa, a criança para ser adotada, aquela que ela pretende adotar, daí fica num local depois, onde tem um encontro ali sempre. A questão do abrigo provisório. Isso mesmo. Daí tem um abrigo provisório. Daí essa criança vai para uma casa. Antigamente demorava muito para passar desse provisório para o definitivo, para a guarda definitiva. Sim. Isso também foi diminuído? Sim, hoje a lei estabelece um prazo para essas crianças que já estão no regime de adoção provisória, 3 meses. Então a lei acelerou muito o processo, né? Justamente para quê? Estabelecer um convívio o quanto antes e essa criança não voltar para um abrigo, não voltar a ser uma órfã. Então, foi justamente para privilegiar a criança que a lei foi editada. Para permitir mesmo que elas tenham mais oportunidade, mesmo sendo mais velhas, né, doutor? Sim. Agora, nós já mostramos aqui no programa gente que devolve a criança. Adota, depois acha que não é aquilo que queria e devolve a criança. Para esse povo também vai ter mudança? Não, Porque eu acho que é uma questão de pensar, né, doutor? Antes de tomar uma atitude como essa. Você que está em casa, você pretende adotar uma criança, tem que ter noção de que ninguém é perfeito. Sim. E de que as crianças também vão apresentar algum tipo de diferença de comportamento do que a sua, que é natural na convivência. Até os filhos biológicos também são diferentes da gente. Isso, a pessoa que resolve devolver vai ser da mesma forma? Desburocratizado? Não quero, porque para mim parece um pacote, né? Quero, depois não quero mais, deixa a criança lá. Que isso causa, com certeza, traumas para as crianças também, né? Sim. Não, essa regra ela não teve alterações, né? Mas já se tem assim, esse movimento de assistência social, etc., para evitar esse tipo de coisa. Então, assim, o processo foi desburocratizado, mas assim, as entrevistas, algumas regras têm que ser preenchidas, etc., para justamente capacitar esses pais adotivos a adotarem uma criança e evitar esse tipo de situação. Porque isso é muito constrangedor, né, gente? Pelo amor de Deus, você dá um lar para a criança, depois do nada tira a criança, né, doutor? E o mais grave, você dá esperança para essa criança. É verdade. E a partir do momento que ela é devolvida, você tira totalmente essa esperança. Deixa eu deixar para você o contato do Dr. Novielo, que é novielo.adv.br. Lá pelo site você vai ter mais informações. Se tem alguma dúvida, se você precisa de um advogado competente para que possa te ajudar, não só em casos de varas de família, mas também ele é especialista em previdência. Então é muito legal que você tenha a oportunidade de ter alguém que possa realmente te ajudar a resolver o teu problema. Novielo.adv.br. Doutor, sempre uma alegria te receber. Obrigado mais uma vez. Volte sempre.